Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. O vídeo do Instituto Cultural Vale mostra diversas pessoas performando atividades culturais, como tocando instrumentos, dançando, visitando museus ou apreciando obras de arte. Mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Muito boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma edição do projeto Sempre um Papo. Eu agradeço a presença de todos e de todas. O escritor e apresentador Afonso Borges é um homem branco de cabelos e barba grisalhos. Afonso usa uma boina bege e óculos de hastes pretas. Ele usa uma camisa polo preta e calça caqui. O convidado é o poeta e artista visual Ricardo Aleixo. Ricardo é um homem negro, calvo e de cavanhaque grisalho. Ele usa óculos de hastes pretas e veste uma camisa social escura com calça preta. Ricardo e Afonso estão sentados em poltronas no palco e entre eles há pequenas mesas de vidro com copos de água e livros sobre. Hoje a gente tem a presença do Ricardo Aleixo, poeta, multiartista, videasta, produtor, entre um monte de coisa que você sabe, que vai fazer para a gente uma palestra de aproximadamente 6 horas. Logo depois, quem sobreviver está convidado a participar da sessão de autógrafos, que ali acontece entre 2 e 3 da manhã. No canto inferior direito da tela, a intérprete Raíssa Medeiros Vieira realiza a interpretação em Libras do evento. Ricardo, uma alegria estar com você mais uma vez. Tá? Alegria minha. Eu brinco com o Ricardo, que a gente é amigo há tanto tempo, que na época que a gente que eu me refiro, é uma geração de poetas aqui de Belo Horizonte, de escritores e poetas, que decidiu tomar as rédeas da sua própria edição e vendia os livros, publicava os livros, imprimia, saía vendendo pelo meio da rua, ficava devendo, é claro, né? E o nome ia para o SPC, porque não tinha dinheiro para pagar a gráfica, mas a gente estava ali feliz nesse campo. E, em certa medida, a gente admirava e olhava para o Ricardo, porque o Ricardo, naquele momento que a gente estava começando ainda a trabalhar de forma completamente analógica, ele já estava ali no digital, entrando na questão do vídeo, no mundo, como dizia o Décio Pinhatari, me dizia, no mundo verbo-vocal-visual. Pessoas na plateia ouvem atentamente. Dialogando com esses grandes poetas visuais, de uma forma que a gente não sabia fazer e nem imaginava. Então, eu acho que podia começar por aí, né, Ricardo? Eu quero dizer que eu lamento profundamente tudo isso. Hoje a gente está aqui lançando o Sonhei com o Anjo da Guarda o Resto da Noite, o livro publicado pela Todavia, um livro de memórias. Afonso segura nas mãos o livro Sonhei com o Anjo da Guarda o Resto da Noite, de Ricardo Aleixo. Que nos faz estar aqui reunidos, portanto, você que está assistindo a esse programa, não tem problema nenhum você agora comprar, entrar na Amazon ou ir na livraria mais próxima e comprar. Pode comprar, você vai gostar, é um bom livro. Queria pedir, Ricardo, que você fizesse uma pequena apresentação do livro para a gente começar nossa conversa. Boa noite a todas as pessoas visíveis e invisíveis. Este livro ele surgiu por uma demanda colocada pelo editor Leandro Sarmates, que foi o responsável pela minha ida para a Todavia. Todavia é uma editora com apenas 5 anos, né? E eu fui um dos primeiros a assinar contrato com essa editora. Eu fiquei sabendo agora, durante a Flip, que quando eu assinei o contrato, a Todavia tinha publicado apenas 5 livros. E hoje ela tem um catálogo, imagino ali por volta dos 300 exemplares. E eu fui o primeiro poeta a assinar contrato. E o livro, que é a minha antologia, Pesado Demais para a Ventania,
ele obteve um grande êxito junto ao público jovem. E essa foi a motivação para o Leandro me convidar a escrever sobre a minha experiência em termos de formação poética, literária, cultural, intelectual, para conversar o mais diretamente possível com esse público jovem, com o público infanto-juvenil e juvenil. O livro já teve várias reimpressões e dele saiu um outro livro, que é o Palavrear, também ideia do Leandro, voltado para esse mesmo público infanto-juvenil e juvenil. E o Palavrear foi inscrito no projeto, aquele programa do governo, o PNLD, e atingiu a cifra, para mim, estratosférica de 48 mil livros vendidos. Então, as razões para publicar este livro agora, que ele mesmo o Leandro já fala por aí que é um livro de memórias precoce, já que eu estou em plena atividade. Mas eu achei muito bom, embora eu só tenha conseguido me dedicar mais firmemente à escrita do livro no primeiro semestre deste ano. Eu trabalhei muito até então com anotações, com grande parte do monstruoso acervo que eu tenho em casa, que não é só acervo ligado à minha atividade criativa, mas também acervo dos eventos dos quais eu fui curador, como Bienal Internacional de Poesia, Festival de Arte Negra, ZIP, que é a Zona de Invenção Poesia aí. É o acervo também da minha atuação como jornalista cultural durante muitos anos. Eu chamo carinhosamente os acervos que moram lá em casa, ocupando todos os espaços de grande problema. É um grande problema, que já me fez começar a conversar há 2 anos, eu tive uma primeira conversa com o acervo dos escritores mineiros, da UFMG, que se mostrou interessado em receber parte dele. Mas o que eu dizia é que foi a partir desse acervo que eu comecei a rascunhar as primeiras páginas do livro que acabaria tendo o título de Sonhei com o Anjo da Guarda o Resto da Noite. Porque não era esse o título. Qual que era? Era a 3x4, que é o nome de um poema que eu fiz baseado numa foto 3x4 de quando eu tinha 18 anos. E fiquei muito seguro esses anos todos de que seria o melhor título. Mas o Leandro falou, não é o melhor título. Aí deu vontade de falar, então arruma um título aí. Mas não ia fazer isso. Posso ler o poema? À vontade. A 3x4. Aos 18 já escapara do exército e estava a poucos meses de escapar de vez da escola, dividido entre o jogo de bola e o da poesia. Dali até agora, do que mais e como escaparia aquele tosco Mayakovsky de periferia? Agora eu entendo por que o Leandro descartou esse título, porque é uma história muito redondinha, né, com começo, meio e fim, e já apontando para um futuro também previsível, né? E nada meu foi previsível. Então ele quis que o poema ficasse, a foto está aqui também, no outro lugar, mas eu fui caminhando a partir do momento, até o momento em que eu falei com ele, eu fui a São Paulo para uma reunião com ele, com a Ana Rizayama, para dizer, o livro eu acho que está pronto. Mas eu nem levei o livro para ele. É que ele está pronto de mineiro, né? E eu vi que ele estava ansioso, mas ele ficou 4 anos sem me cobrar, sem dizer quando é que sai. Ele só falava, eu tenho certeza que vai ser um grande livro e espero com calma. Os espectadores ouvem Ricardo Aleixo. Aí eu entreguei, ele foi lendo, gostou do ritmo, gostou da opção pela não linearidade, gostou de uma série de coisas, mas disse, não tem um fim ainda. Você não tem um
um fecho, aquele clique que o João Cabral dizia que era o som que ele escutava e entendia que um livro estava pronto, não tem aqui. E mais nada foi dito, nem foi perguntado, ele me deixou de novo às voltas com o que, afinal, se revelou o melhor caminho. Eu larguei de mão o acervo todo, os acervos, esses grandes problemas chamados acervos, porque eles mais me atrapalhavam naquele momento. E como nós estávamos morando no Rio, Natália, minha companheira, e eu, 2 espectadores folheiam o livro. totalmente voltados para a escrita. Ela com a escrita acadêmica, voltada para a escrita acadêmica, e eu com a escrita deste livro e do livro sobre o Campo Alegre, e mais um de permeio, que é o Diário da Encruza. E também, grande parte, essa é uma pergunta, você teve que fazer um senhor histórico, né? Você me disse um dia da sua vida para receber como parte integrante do Notório Saber. Do Notório Saber da Sim. UFMG. Isso influenciou? Influenciou muito, boa pergunta, porque foi um processo longo que a Comissão de Notório Saber da UFMG ela foi montada em 2016 e só 5 anos depois eu voltei a ser procurado para falar dessa questão que estava em aberto. Eu fui o primeiro a ser procurado, das pessoas todas que foram tituladas agora, há 2 meses, mais ou menos, eu fui a primeira a ser procurado. Eu fui diretamente procurado por uma pessoa da comissão com a seguinte fala: você tem desenvolvido uma trajetória artística e intelectual, inclusive como professor universitário, sem ter formação convencional. Foi instaurada uma comissão de Notório Saber e nós gostaríamos de saber se você poderia colaborar. Eu fiz um texto. E, à espera, ao longo desses 5 anos, 6, se contar, a única pessoa com esse perfil, porque a Comissão de Notório Saber ela é agora uma comissão permanente, porque o processo é permanente, é parte de um programa, e voltado prioritariamente para mestres e mestras da cultura popular e para artistas. Então, eu acabei ficando um peixe meio fora d'água nisso aí. Eu estou mais perto do que é o intelectual moda antiga, né? É aquele que teoriza, é aquele que publica ensaios, é aquele que faz conferências. E, sim, me dedicar por tanto tempo, acho que isso me ocupou ali por volta de 8, 9 meses, a escrita do memorial artístico-intelectual me preparou para a escrita simultânea dos 2 livros de memórias. E para falar assim. Eu dizia, estou escrevendo o meu livro de memórias e a história do Campo Alegre. Aí até que eu entendi, estou escrevendo 2 livros de memórias. São o que eu chamo de livros maninhos, que muitas vezes de madrugada, que é o melhor horário para escrever, eu saltava da cama. Eu sou aquele que perde o sono no horário suspeito, né? 4h20 eu perco o sono. E aí eu escrevia, às vezes uma lauda bem suada, bem difícil, 2, 3, 4, em dias mais felizes, 8 laudas, e ficava sem saber a qual livro pertencia aquele material. Então eu assumi que eram 2 livros de memórias, porque a história do Campo Alegre se confunde com a história da minha família, e essa história é fundamental para eu ter desejado, aos 18 anos, tentar a promissora carreira literária. Legal. Será que a gente pode voltar um pouquinho antes? Porque a gente estava conversando um assunto que eu acho que corta o que a gente está falando, que é a questão da decisão, mais que decisão, talvez nem decisão, é uma
determinação de viver da literatura, sendo que eu te peço que você explique o que é viver, que esse que foi o grande problema da nossa experiência literária, né? Não é só viver, é mais que viver, né? Quase sempre me perguntam como viver de literatura. Alguns mais ousados querem saber como viver de poesia. E me causa espécie que essa pergunta não vem acompanhada de uma reflexão sobre o que é viver para a literatura, para a poesia, porque são decisões da ordem quase que da irresponsabilidade, né? Eu acho uma imprudência alguém querer se dedicar o melhor do seu tempo, a maior parte do seu tempo, a escrever num país de analfabetos, né? Funcionais. Um país em que um presidente que não completa uma frase com começo, meio e fim critica a universidade por produzir uma massa enorme de analfabetos funcionais. Quer dizer, por que é que alguém vai fazer essa escolha pela literatura? Cada vez eu tenho menos possibilidade de dizer o que é que passou pela minha cabeça quando eu fiz essa escolha, porque eu nem mesmo era um grande leitor de poesia. Eu era um grande leitor de prosa, de romances, mas nunca li nada até os 18 anos, eu nunca tinha lido nada que me dissesse é isso que eu quero fazer o resto da vida. É muito provável que esse chamado, se eu quiser dar um ar assim um pouco mais místico, talvez, que ele tenha vindo a partir exatamente dessa tragédia que foi a bolada no olho, que me tira de circulação com relação a tudo. Então, o que é que tem? É poesia? É literatura? Vamos com isso mesmo. Porque nada me interessou mais até então do que jogar futebol. E a poesia, mesmo nos seus melhores momentos, ela não tem nada que se iguale a uma trivela, a uma dibra, a um chapéu. A poesia é uma coisa muito boa e cheia de futuro, mas não chega nem perto do futebol. Pelo menos do futebol, que era o que animava o meu dia inteiro, né? E eu sou aquele que aprendeu a jogar futebol observando Ademir da Guia, que é o craque dos poetas, né? Na plateia, uma espectadora sorri enquanto ouve a palestra de Ricardo. Não, João Cabral faz o poema. Eu acho que o Ademir foi o jogador de futebol que mais recebeu poemas, né? Sim. O Admirável é a criação do Décio Pinhatari. O João Cabral fez um dos mais belos poemas da literatura brasileira, não é? O homem dentro do pesadelo, né? Essa imagética, o Ademir como um controlador de tempos, né? E que já aponta também no meu fascínio por ele, já que não tínhamos dinheiro para ir ver os jogos do Palmeiras quando esse time fabuloso, que era chamado de Academia, passava por Belo Horizonte e nem tínhamos TV em casa. Então, mesmo o fascínio por Ademir, ele foi produzido auricularmente. Eram as transmissões, que aqui a gente chama de narrações, o que eu acho de uma exatidão, é um erro certo, chamar a transmissão de futebol de narração. Porque se você liga o rádio e liga a TV sem som, o que você vai ter é uma combinação intermídia a te mostrar que isto aqui nada tem a ver com aquilo ali. Eu faço isso de vez em quando e me decepciono sempre. Acho que você deveria começar a escutar com mais interesse, porque é inter-relação de códigos o que interessa aí. Não é a verdade. Senão você abriria um livro de filosofia. Ali se está em busca do prazer da linguagem. A bola passa 20 metros da trave e passou raspando a trave. Isso é fabulação. E creio que foi isso que me interessou mais. Recentemente, a revista
uma revista que eu não vou me lembrar o nome, feita por professores da Universidade Federal do Paraná, pediu que eu respondesse o questionário Proust. E eu já tinha respondido uma vez por pilhéria e aceitei o convite. E aí vem as perguntas sobre personagens marcantes, personagens da literatura mundial que me marcaram. E eu respondi, e eles morreram de rir, que os personagens, para mim, são os fonemas, as sílabas, as frases, os ritmos, as cadências todas, os cortes bruscos. Pouco importa que eles se chamem, sabe, isto ou aquilo. Claro que eu estou exagerando um pouco, né? Mas o Riobaldo só me interessa na medida em que ele instaura um campo imagético, sonoro. Eu realmente não tenho fascínio pelo que há de humano na literatura. Aí eu prefiro olhar para as pessoas. O texto que me interessa. A materialidade do texto, a fisicalidade do texto. E me interessa tanto que eu decidi dedicar o melhor da minha vida a isso. Tinha eu 18 anos. A segunda página da terceira margem do Rio, do Guimarães Rosa, é um jogo de futebol de tanta ação. Eu não consigo ler ela inteira, eu repito a leitura dela eternamente. Então, assim, é muito interessante quando você desenvolve esse raciocínio de colocar a estrutura, que é composta de agentes, né? Verbo, substantivo, combinações entre eles, como prevalente ao que está acontecendo. Que é o que faz com que o que está acontecendo, o que está acontecendo chega como parte da vida vivida e não como um afastamento em relação à vida. O primeiro encontro, a primeira percepção que Riobaldo tem de Diadorim só é tão bela e marcante porque a atenção dada por Rosa a cada mínimo elemento, a cada mínimo significante, nos faz recompor a cena. Então, esse o que e o como que se dão a ver diante do nosso olhar, e isso agencia os demais planos perceptivos, né? É um olhar dotado de qualidades táteis, podemos dizer assim, e, ao mesmo tempo, o agenciamento de outros. Esse tato, também com olhos na ponta dos dedos, né? Os dedos com olhos, algo assim. Porque, como eu tenho repetido, eu não sou um sujeito muito imaginativo. Eu só faço o que faço porque tenho o máximo respeito e carinho pela imaginação da letra, da sílaba, da frase, uma frase que conversa com outra. Mundos se abrem a partir daí, não só no plano da criação, mas na leitura das obras que eu mais amo. É alguma coisa ali que faz com que eu perceba o significante como coisa viva. É isso que me interessa desde sempre. E é isso que se aproxima na literatura, e especialmente na poesia, que foi o campo da literatura que mais me interessou naquele momento em que eu também comecei a fazer música. Aos 18 anos, o primeiro sortimento de poemas vem acompanhado também do primeiro sortimento de canções. Então, o que me interessa mesmo... Essa é uma boa pergunta. Ela é aleatória, mas conduz ao que eu estou querendo. Por que a música? Porque eu sempre fui muito... Crescendo na casa em que eu cresci, a música era presença cotidiana. Meu pai
grande amante da era de ouro da música popular brasileira. Minha mãe também cantou. Eu não me lembro de nem um dia de convívio com minha mãe que ela não tenha cantado, por tristeza, por alegria. E depois a minha irmã Fátima, que leva outras sonoridades para casa, né? É quem vai ouvir pop, rock, é quem vai me presentear quando eu faço 19 anos com o meu primeiro disco de Jimi Hendrix, o que já abre uma vontade de escuta e de criação para coisas que naquele momento eu nem sonhava. Eu fui ouvir depois Walter Franco, os discos mais experimentais do Walter Franco, e Stockhausen, e John Cage, porque eu fui preparado por esse disco do Hendrix que eu ouvia todo o tempo. Então já não era só a canção, no sentido dessa indissociabilidade de texto e som. Era também a abertura para os outros parâmetros do som, para o timbre, para as intensidades, de novo significante como algo mais importante para mim do que algum grande significado que se deva comunicar a agentes. Por que você procurou o vídeo no momento que ninguém estava prestando atenção nisso? É porque é típico da minha sensibilidade prestar atenção naquilo que ninguém está prestando. É porque não é exatamente uma escolha, não, mas tem uma... Há uma decorrência também do que você está falando com a questão da imagem, né? Com a questão da imagem e com a questão da adoção como caminho para aqueles primeiros anos de tentativas poéticas do Pai Delma Concreto. Então, se está lá no programa, no plano piloto da Poesia Concreta, essa palavra valise extraída do repertório do James Joyce, que você já citou aqui, verbo voco-visual. Óbvio que isso vai me chamar a atenção. Eu que já estava treinado, eu que fui um menino cinéfilo, que aprendi caligrafia com nosso pai, que gostava muito de rádio, e rádio era tanto o futebol que eu já mencionei, como as novelas, as radionovelas que nossa mãe escutava. O que é ouvir radionovela? É ter de novo, essa questão da indissociabilidade dos códigos. A radionovela é uma ativadora da imaginação. É a imaginação. E você não para de imaginar. Então, eu, quando topei com os poemas concretos e com a teoria da poesia concreta, eu já estava preparado para gostar daquilo. Era como que a confirmação de tudo que eu vivera até então podia ser chamado de arte. A arte é isso, então eu posso fazer. Mas não naquela dimensão de soberba, de arrogância. Isso até eu faço. Não, eu era muito vaidoso para dizer até eu, né? Não, isso eu posso fazer bem. Eu acho que foi isso que me interessou. A possibilidade de mesclar os códigos todos sem nunca parecer que eu estava fazendo algo extraordinário. Isso tudo que caracteriza as minhas obras é da ordem do prazer e não da vontade ou necessidade de mostrar que eu estou à frente do que quer que seja. É assim porque é assim, e não porque é uma tendência, e não porque em Berlim se faz desse modo, em São Paulo ou qualquer outro lugar. Gratuidade, é por gratuidade. O que acaba resolvendo também várias das questões do cotidiano. Em algum momento, como foi agora, eu te contei no camarim, em algum momento, tudo aquilo a que estávamos acostumados no mundo entra em estado de suspensão, pandemia. As pessoas precisam ficar em casa. O que é que acontece? Quando está todo mundo... Já estávamos numa das maiores crises do mercado editorial,
do mercado da música, do teatro, os teatros fechados. Parte da minha vida é empregada nisso, né, na circulação, para outros lugares, até para fora do Brasil, apresentando performances. Eu sou um artista da presença, e aí não tem mais presença. Uns 2 ou 3 dias de pânico e começam a vir os convites para fazer podcast, para fazer vídeo poema, fazer vídeo performance. Para aí que você já está nela. Eu estou nisso há 20 anos, eu já sabia que. Eu já sabia. Minha terceira margem já tinha me avisado que aquilo tudo seria importante um dia. E aí passei a ser chamado também para dar aulas, oficinas, cursos, a participar de debates sobre aquilo que era matéria até de riso, muitas vezes. As pessoas falavam de mim chegavam a falar com escárnio. Ele acha que pode fazer tudo. Pessoas que agora escrevem teses a meu respeito. E diziam assim, mas ele acha que pode fazer tudo. Alguns, mais mineiros, me chamavam para tomar uma cerveja. O pretexto era cerveja, mas queriam era me dar conselho. E diziam, Ricardo, você não pode querer tudo, você tem que ter um foco. Aí eu resolvi atender essas pessoas e falei, terei um foco, só que o mais aberto possível. Ricardo, vamos falar um pouquinho. Bem, eu queria voltar para o livro, mas antes de voltar para o livro, na verdade está no livro, como é que você vê, é uma pergunta que eu até te fiz lá e eu vou repetir, eu detesto falar, Ricardo, esse nova onda, esse surgimento, essa prevalência. Eu quero saber o seguinte, como é que você vê essa posição que os pretos tomaram na literatura nos últimos 5, 6 anos, sabe? Desde que ali o Tom Farias publicou a biografia, eu faço um marco do Tom Farias, mas é aleatório, se você discordar, tudo bem. Escreveu ali a Carolina, a biografia da Carolina, e depois veio uma série de autores que, como a gente já conversou, sempre estiveram aí, né? Mas que agora estão aparecendo mais, Conceição, etc., Sueli Carneiro, etc., mas que culminou aqui agora com um autor preto liderando há anos já, né? 3 anos, a lista de mais vendidos no Brasil, que é o Itamar. Como é que você vê esse movimento? É o retorno do recalcado, porque estamos falando de uma situação que teve sua gênese nas últimas décadas do século XIX. Não estamos falando de um fenômeno do século XXI, e sim do século XIX, que é o século de Machado, é o século de Cruz e Souza, é o século de Luiz Gama, de Maria Firmina dos Reis, é o século de Lima Barreto preparando o século XX, e é o século de sucessivos e muito bem-sucedidos apagamentos da presença negra na literatura brasileira. É aquela história que eu não canso de contar, a da visita de Jean-Paul Sartre ao Brasil, e no Rio de Janeiro, ele recepcionado pela intelectualidade carioca, ele pergunta, onde estão os negros? Aí vão correndo atrás do Abdias do Nascimento, que já estava lá, poderia ter sido convidado. Inclusive porque o Abdias opta por fazer uma literatura comunitária, também chamada de teatro experimental do negro. Mas, já desde a década de 80, quando eu pude trabalhar na biblioteca pública, professor Luiz de Bessa, eu tive contato com fenômenos absolutamente desconhecidos da história literária brasileira, como a imprensa negra, que aconteceu em São Paulo, aconteceu no Rio, na Bahia, em Minas Gerais. Então, o que temos é um apagamento do corpo principal da literatura brasileira, que tenta embranquecer Machado,
que coloca Cruz e Souza num lugar de excepcionalidade, porque Cruz e Souza, esse grande leitor de Stéphane Mallarmé, que é o maior simbolista brasileiro, ele morre em Leopoldina, interior de Minas, sem que seus amigos, sem ter deixado dinheiro para que seu enterro pudesse ser feito com dignidade. Quer dizer, o corpo dele embarcado num trem de carga para o Rio de Janeiro é o fantasma que vai nos assombrar para todo sempre. Porque, ao mesmo tempo, ele passa a ser chamado por esses termos supostamente enaltecedores, como é o nosso Dante negro, é o nosso cisne negro, é o poeta, com maiúsculas, negro. Por que ele tem que ser negro? Ele não pode ser só o maior poeta simbolista brasileiro? Ele não pode ser só o poeta que vai atravessar as décadas e vai influenciar, por exemplo, uma Cecília Meirelles? Se não for chamado de negro, quebra a regra do apagamento. Quebra a regra do apagamento e verifica-se aquilo que é a grande finalidade do apagamento. É mostrar que esse século, o século XIX, não é só o século de uma grande, abre aspas, representatividade negra. É o século em que literatura é entendida como trabalho, como meio de subsistência. Não é à toa que o primeiro editor de Machado é Francisco de Paula Brito, dono de uma gráfica que empregava 60 funcionários. Estamos falando de algo que o saudoso crítico Antônio Cândido vai demorar ainda 40 ou 50 anos para formular um pensamento sobre o que é o sistema literário. O quanto, para se falar de sistema literário, precisaremos ter as várias etapas preenchidas. Precisaremos ter leitores, precisaremos ter livrarias, precisaremos ter distribuidores. Pensando na população negra enquanto parte nunca totalmente aceita da brasilidade, a nós nunca foi dada a oportunidade de nos reunirmos a partir de uma ideia de sistema. O mais perto que estivemos disso foi com esse momento que eu mencionei no início dos anos 20, da imprensa negra, que além de fazer jornais e revistas, bancava também edições com pequenas tiragens de poetas e contistas, porque o romance exige um tempo de dedicação que a precariedade e a busca por subsistência não nos permite. Eu mesmo precisei esperar a chegada aos 62 anos para escrever um livro de prosa. Não é porque eu não gosto da prosa. Eu nunca tive condições de abandonar tudo para ficar só às voltas com a escrita. Então, o que estamos observando agora é que, tanto quanto termos um grande número de pessoas negras dedicadas à literatura, diversos espectadores assistem atentamente à fala de Ricardo. Existe um grande público leitor negro, com poder aquisitivo para tirar o mercado literário brasileiro da maior crise vivida desde o século XX. Então, estamos falando pela primeira vez de poder. É aquilo que encontro Itamar, e nós dois sabemos o quanto, para o pessoal mais novo, é importante sermos vistos juntos. Mas é importante que venha para esse abraço também o Wagner Amaro, da Malê, e venha também a Camila Dias, que eu encontrei lá em São Paulo, que é uma difusora de livros. A Camila é uma pessoa que usa as redes sociais para difundir livros. E é importante que venha
a pessoa que fica ali até meio com vergonha, aquele jovem. Lá aconteceu isso lá em Itabira. O garoto que até tremia porque ia falar comigo, ele compra livros. Então, estamos falando pela primeira vez disso. Praticamente todas as etapas do que conforma o sistema literário está preenchido por gente negra. Isso, os jornais. Mas também, aí falo como branco, né, o interesse que eu tenho nos assuntos que os pretos não só colocaram na pauta, como tem a oferecer, é imenso. Tem isso também, sabe? Eu vejo com muita clareza o processo de apagamento que os brancos fizeram nesse contexto, que não se resume à prática do publicar ou não. É um projeto de apagamento. Ele se expande por todas as áreas do conhecimento. Não está restrito à literatura. Então, nesse contexto, histórias como esse seu livro, como a sua poesia, O Crime do Cais do Valongo, a história que o Itamar tem, traz um universo extraordinário de novidade para esse mundo que eu tenho vergonha de como branco, ter participado desse processo de apagamento, porque participei, mesmo não participando, entendeu? O não participar é, sim, uma forma de participar. Como é que era aquela oração católica, né? Por pensamentos e palavras, atos e omissões. E nós, no Brasil, estamos treinados em omitir a omissão. Nós omitimos a parte da omissão, que estávamos preocupados com outra coisa. Sim, tem sempre outra coisa, não é mais importante quando se trata, quando o assunto que está em questão são os traumas do país pesadelo. Porque o país pesadelo não começou agora, e tem sempre alguma coisa mais importante. Quando resolvermos os grandes problemas do país, então vamos pensar nos negros, vamos pensar nos indígenas, vamos pensar nas mulheres, vamos pensar na população LGBT. Então é algo que, ainda bem que você acordou a tempo, né? E que tem ajudado, pelo que eu percebo, outras pessoas brancas a acordar também, porque foi o que eu lhe disse. Quando você faz o Flitabira e decide que eu serei o homenageado, é bonito no plano simbólico, mas precisa ter uma contraparte, precisa ter um avanço também, qual seja aquele de definir. Tá, o Tom Farias será o curador, mas ainda faltam iniciativas. E elas vêm por meio da convocação da comunidade negra de Itabira para participar. Sem isso, não iremos a lugar nenhum. Não dá para florir mais. Eu acho que não. Isso eu falo ouvindo você em outras circunstâncias. Não dá mais para colocar nenhum tipo de pano quente ou outras palavras que não sejam as palavras que saiam da boca dessas pessoas. Inclusive, Afonso, porque durante muito tempo foi constrangedor escutar pessoas ligadas à academia, ligadas aos grandes jornais, aos grandes eventos literários, justificar a pouca presença negra com o critério nunca suficientemente esgotado de qualidade. Não, esses dois ouvidos aqui já ouviram cada coisa, pelo amor de Deus. Eu já ouvi dizer, justificando isso, dizendo que eles não escrevem. Ou aquela vergonha alheia produzida pela... Como chama aquela pessoa que tem o sobrenome Suplicy, que não é o Eduardo? Marta Suplicy, que era ministra da Cultura. Ela chega na Alemanha, na Feira de Frankfurt, e diz: quando produzirmos justiça social no Brasil, teremos negros escrevendo. Estou falando de 2013. 2013, as pessoas têm coragem de falar isso Maria ainda. Firmina foi a primeira romancista brasileira? Pois é, e aí volta para o presente. Quando eu sou chamado para participar de eventos pelo Brasil inteiro e em outros países, e vejo ali uma maioria branca,
é igualmente constrangedor, porque essa maioria branca só precisa ser branca e ter nome de família literária. Não precisa escrever O Grande Sertão Veredas para estar ali. É um lugar cativo, e o termo cativo aqui foi escolhido a dedo. É a cota branca. É branco, quer ser escritor, já está justificado o porquê que ele está aqui. O que está acontecendo agora, quando temos Eliana Alves Cruz, quando temos Itamar Vieira Júnior, quando temos Edmilson de Almeida Pereira, para ficar só nesses três, para não humilhar ninguém também. Não, eu fico só com os três aqui e tá bom. Já dá um peteleco na ideia de qualidade. E, obviamente, obriga o sistema literário a observar esses nomes, essas figurinhas fáceis da literatura branca. Porque é preciso falar da literatura branca. É preciso dar nome aos bois, às vacas, aos bezerrinhos todos. Por que só nós é que temos que carregar esse fardo? Literatura negra, literatura afro-brasileira. Estamos fazendo literatura. E estamos fazendo uma literatura que você deve ter lido, a Ilustríssima de ontem. De cabo a rabo, a presença negra ali. E os outros grandes jornais também. E os médios e os pequenos. Ou seja, tem que aprender a lidar com isso e é melhor relaxar para poder curtir mais, né? O espectador observa atentamente o papo. Vamos voltar ao livro? Primeiro você disse Não saímos dele em nenhum momento. Não saiu em momento nenhum. Fala dos dois. Como é que você resolveu a diferença? Como é que você resolveu? Primeiro, você disse que o Leandro disse que não tem fim. Como é que chegou ao fim? Não tinha fim, aí agora tem. Não tinha fim porque eu creio que eu não tinha entendido totalmente o sentido profundo daquela escolha juvenil. Como eu venho de uma família, como eu digo sempre, de pessoas leitoras, e que não só escreveram e escrevem muito bem, além de ter caligrafia bonita, além de ter interesses que ultrapassam ali o conteúdo das narrativas. Como eu digo, eu coloco isso no memorial artístico-intelectual e tenho repetido isso aparece no livro também, no Sonhei com o Anjo da Guarda o Resto da Noite. Com meus pais e minha irmã, eu aprendi as 4 tecnologias que me permitem ser um escritor profissional. A escrita, a leitura, a escuta e a inter-relação dos códigos. É um treino de competências que eu pude vivenciar desde muito pequeno. E isso é fortalecido na minha adolescência com a entrada da Fátima, minha irmã, no curso de letras da UFMG. Então, eu que já estava preparado, de algum modo, para lidar com repertórios sofisticados, que implicam em inter-relação de códigos, que implicam um domínio pleno dessas tecnologias, conheço ainda, passo a conhecer a teoria, passo a conhecer a semiótica, a linguística, enfim, tudo o que se ensinava. A Fátima foi aluna do Serginho Bueno, que é quem vai escrever depois o prefácio do meu primeiro livro, Festim. Então, estamos falando de um garoto que, no ambiente da própria família, foi treinado para coisas que ele nem sabia que aconteceriam. E que a entrada da irmã na universidade adensa aquele repertório, traz a dimensão crítica e teórica para aquele repertório que era vivido como uma brincadeira, como uma competência. Isso aparecia demais na primeira versão do livro, quase que uma gabolice. Porque é óbvio, né? Em algum momento passa a ser muito engraçado. Eu estava em fevereiro, eu passei 2 semanas em Berkeley, na Califórnia,
Duas espectadoras observam a fala de Ricardo. Às vezes eu tinha crise de riso, quando eu pensava, puxa vida, tudo que começou só porque eu sabia escrever, e não porque eu tinha grandes coisas a dizer ao mundo. Isso motiva hoje esse tipo de debate. Eu participei lá de um debate que reuniu professores da Berkeley e da NYU. Parecia mentira. Parecia mentira de uma tal forma que eu lançava isso no livro como se fosse a grande coisa que eu tinha para contar. A história do menino da periferia de Belo Horizonte que tem a obra estudada nos Estados Unidos. Foi isso que o Leandro disse que não fechava o livro. Isso todo mundo já sabe que é assim. Você não precisa ficar contando isso. Não falou com essas palavras, mas eu entendi isso. E aí eu tive coragem de falar com mais força, e força de verdade mesmo, disso que eu chamei de tragédia, que é abolada e que faz com que eu seja submetido a 5 cirurgias tão invasivas quanto inúteis, e que é o que vai me dar um rumo na vida. Eu fico sempre tentado a contar, as pessoas querem saber o porquê do título, e está nisso. Nesse Anjo da Guarda, não vou contar, não. Não vou contar. Mas é difícil conter, porque é isso que garantiu um rumo para o livro. Bom, depois que todo mundo lê, você me chama de novo aqui. Tá bom, combinado. E eu conto, porque isso me comove. Porque eu poder tratar como literatura algo que de fato me aconteceu e que, ao me tirar de circulação, dramaticamente, me dá um norte, me dá rumo e prumo, isso é algo... É muito sério isso. É uma coisa religiosa, praticamente. Porque sim. Eu acho que eu preciso ser sensato e dizer, por enquanto, só que porque sim. Porque aquilo, eu acho que eu contei lá em Itabira, foi muito forte a caminhada que eu fiz, logo que a gente voltou do Rio. Não, já foi mais recente agora. O Leandro já tinha, inclusive, me mandado a foto com a capa do livro, que chegou para ele na véspera. Eu fui fazer a minha caminhada matinal e como que vi esse garoto que eu fui. E aí eu fiquei muito emocionado, porque eu comecei a pensar no que é ter 18 anos e ser informado de que você nunca mais vai enxergar de um olho. Isso mais as dores diárias que eu sofria, e mais o processo todo de tentar encontrar uma posição para poder ler, tudo isso que está descrito aqui no livro. Eu tive pela primeira vez a possibilidade de contemplar essa situação sem autocomiseração, sem autopiedade, sem nada, mas me veio um pavor de pensar que alguém tão novo pudesse passar por aquilo. Junto com essa sensação, me veio a necessidade de abraçar esse menino, agradecer por tudo que ele fez por mim e dizer, agora segue que você já fez o que podia fazer por mim. Mas eu só pude fazer isso, olha, fiz terapia e não resolveu isso, converso com as pessoas amadas e não resolve. O que resolveu foi, eu transformei esse menino em personagem da literatura brasileira. Aí deu bom. Vamos fazer uma leitura para encerrar? A luz está boa, tá? Não está? Ricardo folheia seu próprio livro procurando um texto para fazer a leitura. No meio do redemoinho. Como eu já disse, o povo da rua não desgruda o olho de mim, não sabe? Proteção. Porque eu canto a rua, sou da rua. Quase não saio de casa, mas vou vivendo com a rua no pensamento, no coração.
E quando me dá na veneta de fazer uma arruaçãozinha de leve, eu faço sim, porque sou filho de Ogum, mas não sou de ferro. Sendo um Zé qualquer também, de José, Ricardo José. O José do meu nome, que minha mãe escolheu para homenagear um dos irmãos dela e o pai do meu pai. E talvez também o pai operário do menino que todos os anos morrerá crucificado e sempre nascerá de novo. Não gosto da combinação, Ricardo José, mas gosto e muito de cada um dos nomes em separado. Criança, aprendendo a escrever, amava a coincidência de haver na junção dos meus 2 primeiros nomes as iniciais do Rio de Janeiro. Um lugar mítico por aquela época em que nem viajávamos nem tínhamos TV em casa, onde de nós 4 lá de casa apenas minha mãe já havia posto os pés. Num congresso eucarístico nos anos 1950, ela, ainda solteira, fazendo parte da representação mineira da Juventude Operária Católica, a famosa JOC. Das muitas revistas que tínhamos em casa para compensar a total ausência de livros, me lembro em especial de uma edição de O Cruzeiro dedicado ao tal congresso. Gostávamos, minha irmã e eu, de procurar nossa mãe nas fotos da reportagem. Esta aqui parece mais, olha, não esta. O José do meu nome. Gosto dele quando digo o meu nome completo. Ricardo José Aleixo de Brito. Um nome longo que aprendi a dizer pausadamente, escandindo as sílabas. Pura imitação da forma como Iris declinava o próprio nome. Era com um prazer enorme que ela contava e recontava as vezes em que identificava a surpresa no olhar de alguém a quem se apresentava. Pobre com nome de gente importante, dizia, com um riso maroto. Uma noite a bombogira me disse, rodopiante, o dedo bem na minha cara, que apesar de eu ser meio atrapalhado, ela gosta de mim. Já um dos velhos não tolera é que eu fique parado em esquina. Aí eu vou e obedeço. Não paro por nada deste mundo. Dentro do meu corpo passa lenta uma rua entrecortada por outras ruas que se movem todo o tempo em busca de outras possíveis ruas que porventura nasçam dentro do meu corpo como se fossem rios e não ruas. Eu não sei sempre o que é corpo, o que é um corpo, o que é meu corpo. Dentro do meu corpo passa uma rua entrecortada por outra rua, outras ruas que se movem todo o tempo em busca de outras possíveis ruas que porventura nasçam dentro do meu corpo como se fossem ruas e não rios. Escrevo meu corpo, mesmo sabendo que não sei o que é corpo, um corpo, meu corpo. Daqui de onde escrevo agora eu vejo uma parte da cidade, uma parte até bonita, com praça e tudo, do alto. Eu nunca tinha visto Belo Horizonte como tenho visto desde que ela veio morar aqui. Há quantos meses mesmo? Ela já teria brincado com o meses mesmo. Ela que não gostava de trocadilhos até começar a me namorar, passou primeiro a tolerá-los, quando eu expliquei meio por blague que preferia gastar em ambiente íntimo esses adoráveis jogos de linguagem a correr o risco de transformá-los como fazem tantos poetas em versos cabeçudos, como os de X, os de P e os de T, e depois a criar as próprias gozosas paronomásias. É bonito ver o que se passa bem neste instante, visto assim do alto, e que mais parece cinema, sei lá, um filme, um roteiro escrito por um Georges Perec, sei lá, uma tentativa de esgotamento, sei lá, do que consigo anotar do intenso fluxo lá embaixo. É que, contemplada através do vidro, a cidade se torna uma outra coisa. Se observarmos a rua através da janela, escreveu Kandinsky, seus barulhos são atenuados, seus movimentos são fantasmagóricos, e a própria rua, por causa do vidro transparente, mas duro e rígido, parece um ser isolado, palpitando num além. Ouvir o que ouço daqui, de onde escrevo, não é tão agradável. Barulho de carros e ônibus todo o tempo, a noite inteira, sem qualquer intervalo ao longo do dia. Só fica interessante quando, em meio a alguma tarefa, como agora, percebo o gotejante e suave contraponto que a pequena fonte com água para os gatos, bem aqui do meu lado, faz aos motores e às buzinas lá embaixo. Mas, continua Kandinsky, abramos a porta, saímos desse isolamento, participamos desse ser, tornamo-nos ativos nele
e vivemos sua pulsação por todos os nossos sentidos. Lá embaixo é a cidade, lá embaixo sou eu, são pessoas a pé, dezenas, centenas, milhares, quase ninguém, e sempre com pressa. Todas têm pressa, muita, às vezes muitíssima. Mesmo eu que me gabo de ser do tempo lento, muito lentíssimo, muitíssimo lentíssimo, tenho sempre mais pressa do que penso ter. Dentro do meu corpo passa uma rua entrecortada por outras ruas que se movem todo o tempo, como eu já disse, em busca de outras possíveis, compossíveis e incompossíveis ruas que porventura nasçam dentro do meu corpo como se fossem rios e não ruas. Não sei onde vai dar essa cantilena que anotei outro dia, mal saído do sonho, envolvido pelo pretume silente da madrugada na minha casa, e fica naquela longura benfazeja chamada Campo Alegre, que ninguém sabe onde fica. Quer dizer, o vento sabe, porque é lá que ele faz a curva e volta a ser raiz fincada no fundo infinito das nuvens. Muito obrigado, Ricardo. Vamos para os autógrafos. Eu que agradeço, como sempre. Olha, se você podia, desculpe, fazer o encerramento. Como se faz um encerramento? Não sei. Peça para fazer o encerramento. Ele pergunta para mim como é que faz o encerramento. É porque eu não estou acostumado com encerramentos, né? Mesmo livros, eu costumo fazer, eu abandono por exaustão a escrita de um livro. Então, eu posso comemorar com vocês o fato de não ter atendido a sugestão do Afonso de fazer as 6 horas de fala e agradecer por terem vindo e convidar todo mundo e cada pessoa a conhecer este livro que tem me dado tanto prazer. Sonhei com o Anjo da Guarda o resto da noite. Muito obrigado por terem vindo. Do lado de fora do evento, há uma fila de pessoas em frente a uma mesa, aguardando para Ricardo dar os autógrafos. Pessoas conversam com Ricardo e se posicionam ao seu lado para tirar fotos. Ricardo assina os livros e abraça as pessoas que vêm recebê-lo.